Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa tarde para meus amigos. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marilene Lopes. Para você que está chegando agora no canal, né, pela primeira vez. Sou do canal Artesanatos e Plantas. Estou aqui nessa tarde, né, para dar uma opinião sobre um assunto que todo mundo já falou. Eu primeiro ouvi todos falarem, né? Creio eu que já deve estar terminando essa questão. E agora eu vou dar aqui a minha opinião. Eu tô aqui na plataforma, não tem como não opinar, a gente assiste os vídeos, a gente vê os comentários, né? E não tem como não falar sobre esse assunto. Queria falar nessa tarde com vocês sobre essa questão aí que está acontecendo com o pastor Flávio Amaral, sua esposa, e também o irmão Gleison, né? Do canal Fim dos Tempos. Meus irmãos, eu estou me sentindo muito triste. Creio que muitas pessoas também já estão tristes com esse problema. Eu acho que não tem ninguém feliz se tiver. Eu quero crer que não é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, né? Que não conheceu a Jesus ainda. Porque quem conhece a Jesus não está alegre com essa questão, né? E eu queria falar nessa tarde a respeito do irmão Gleison, né? Quero chamar ele de irmão. Creio que Deus ainda pode mudar a situação, pode mudar a vida dele, que ele venha se arrepender por essas coisas que está acontecendo. Ontem eu assisti uma live dele à tarde, ele entrevistando aquele rapaz, com muita ênfase ali, ele fazendo questão de perguntar, fazendo questão que o irmão explicasse tudo direitinho para ele. E eu estou vendo, irmão, que esse problema parece que tende a se prolongar. E é um problema assim, muito ruim para o meio do povo de Deus, né? Eu estou falando aqui porque o irmão Gleison, ele tem um canal que ele diz que é fim dos tempos, que ele prega, que ele profetiza, que ele diz que está ali fazendo a obra de Deus, né? E o outro é o pastor Flávio Amaral, que é um pastor, irmãos. Pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo de pastor com certo conhecimento, porque meu irmão caçula é pastor. Eu tenho tio que é pastor, eu tenho primo que é pastor. Então, eu quero falar aqui que eu já tive 2 unções. Primeiro eu fui ungida da diaconisa, depois eu tive uma outra unção. E de pastor eu posso falar, né? Mas o pastor, irmão, ele é para cuidar das ovelhas, né? É para pastorear. Então o pastor geralmente ele é visto, ele é sempre como um soldado, né? Sempre como um soldado quando está na frente da batalha. E ali todas as ações do pastor as pessoas veem. Então quando a pessoa chega e diz eu sou um pastor, ele já começa a ser observado. Então nós temos do lado o pastor Flávio Amaral e do outro o irmão Gleison, que diz que é profeta, né? Ele fala que é profeta. E eu queria saber, irmãos, em que contribuição esse problema todo está dando para o Evangelho de Cristo. Eu aqui não estou falando dos outros canais, dos canais que comentam, dos canais que falam. Estou falando desses 2 canais que estão envolvidos. Né? O irmão Gleison, a gente vê que ele não quer paz, o irmão Gleison ele quer briga, ele quer ir para cima, não sei porquê. O pastor Flávio Amaral também, ele tem aquele temperamento dele que também a gente tem que compreender. Ele conta a história de onde ele veio, né? Ele é um pouco bravo mesmo. Isso é ele que fala, né? Ele fala nos comentários dele. Mas, irmãos, eu queria falar para vocês que a gente tem hora que tem que mudar o nosso jeito, né? Tem hora que a gente tem que parar, tem que baixar a guarda mesmo. E principalmente quando nós falamos do amor de Cristo, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, irmãos, nós temos que mudar mesmo, não tem jeito. Até porque quando você pastoreia, as pessoas, elas se espelham em você, né? E
eu peço a Deus, eu torço para que isso se acabe. Ontem eu vi a live do pastor Ivan, né? À noite eu parei para assistir e vi que ele está um pouco abatido também com essa situação. Então é uma coisa que está envolvendo muito. Eu nem sei se ou o pastor Flávio ou o irmão Gleison vai assistir esse vídeo meu, ou vai ouvir, ou alguém vai comentar, porque o meu canal é pequeno. Eu estou aqui no sul, no Piauí, no sul do Piauí, um lugar muito longe, né? E o meu canal é pequenininho, mas eu sou inscrita e tenho inscritos que assistem os meus vídeos, que também sabem dessa situação. Por isso que eu estou dando a minha opinião. Eu não estou tomando partido de ninguém, não estou defendendo ninguém, mas eu estou falando que quando a gente diz que vai para um canal, para frente de um canal desse... Irmãos, eu me assustei porque eu já contei que quando eu abri esse canal, eu tinha perdido minha mãe faz pouco tempo, então eu fiquei muito triste. E você pode ver que o meu primeiro vídeo é até uma brincadeira que o meu sobrinho fez. Olha minhas plantinhas, mostrando as plantinhas. Aí, olha o meu pensamento, eu falei, só eu e algumas pessoas da minha família vão assistir os meus vídeos. E quando eu me dei conta de tantas pessoas que já assistiram os meus vídeos, eu me assustei. Mas isso, irmão, me deu mais, me ensinou a tomar mais cuidado com o que eu falo, né? Porque você se torna uma formadora de opinião, mas nem por isso você pode dizer tudo o que você quer, você pode falar tudo o que você quer falar, não. Tem uma palavrinha chamada filtro, né? Nós temos que filtrar, né? Filtrar aquilo que nós falamos. E como eu já falei para vocês, né? De pastoreado eu posso falar um pouco, porque meu irmão caçula é pastor, tio pastor, primos pastores, presbíteros, diáconos. Eu fui ungida diaconisa, já tive uma outra unção também, que depois eu falo, né? E eu queria falar para vocês que nós somos muito apontados, então temos que tomar cuidado. A irmã Kátia, do canal Rosa de Saron, que eu gosto de falar dessa mulher porque eu aprendo muito com ela. Foi através dela que eu abri esse canal. Eu sei que tem gente que critica, não importa. Irmãos, eu não ligo para o que os outros falam, é pelo que eu vejo, né? E ela me deu muitas dicas e ela fala uma coisa, né? Que a gente tem que ter realmente cuidado com o que a gente fala, né? E eu acho assim, que quando nós abrimos o canal para falar de Jesus, é de Jesus. O meu canal, por exemplo, é artesanatos e plantas. Eu falo de várias coisas, até porque quando eu comecei o meu canal, eu comecei para isso, mostrar plantas, artesanatos e essas coisas, né? Mas não tem como não dar a nossa opinião nesse assunto, né? Eu estou aqui, eu assisto os vídeos, sou inscrita de vários canais que falam sobre esse assunto, né? Sou inscrita no canal do pastor Flávio também, e eu vejo os vídeos, irmãos, e eu torço, sabe, eu peço a Deus para que essa obra continue. Ninguém acerta todo o tempo, a gente erra. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas a gente erra e erra muito, né? Eu erro todos os dias, eu não vou cobrar a perfeição de ninguém. Mesmo assim eu peço para o irmão Gleison, você pode mudar, pode continuar o seu trabalho aí, né? Mudar as coisas, começar a falar realmente de Jesus, fazer a obra de Deus. Nunca é tarde para a gente recomeçar. É só uma opinião, né? De uma pessoa que já errou muitas vezes, que já caiu várias vezes e que se levantou. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na transformação de vida pelo poder de Deus. Por isso que eu falo. E eu falo do que eu vivi. Eu sempre falo que nesse canal aqui eu vou falar do que eu vi, ouvi e vivi, né? E vivo até hoje. Então, tudo pode se recomeçar, né? Foram palavras pesadas. O irmão Gleison chama a missionária de Jezabel. Gente, isso é uma palavra pesada. Jezabel era a mulher que perseguia os profetas de Deus. Jezabel era uma mulher malvada, ela tirava a vida de pessoas, né? Eu não vejo a esposa do pastor Flávio,
dessa forma não. Então, se todo mundo que usar um batom, minha filha, ela usa um batom. Meu Deus, jamais eu vou querer que ninguém chame minha filha de Jezabel. Minha filha é uma pessoa boa. Minha filha é uma mulher de Deus. Não é? E não vai ser um batom que vai fazer com que ela deixe de ser uma serva de Deus, né? Um batonzinho que ela usa ali, né? Então, meus irmãos, são palavras pesadas, a gente tem que medir as nossas palavras. Tem que usar aquela palavrinha chamada filtro. Filtrar, né? Filtrar as nossas palavras. Eu queria ler apenas um salmo aqui, meus irmãos, que é Salmo 133. Esse salmo a minha avó lia sempre pra gente, né? Minha avó, dirigente do círculo de oração, gostava muito de ler esse salmo. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Né, meus irmãos? Que bom se todo o povo de Deus pudesse viver em união, né? Mas não é fácil. Nós somos um povo cheio de defeitos, como qualquer pessoa. Nós temos nossos defeitos, nós temos nossas falhas, né? Mas temos também que ter o nosso autocontrole, saber o que nós falamos, né? Tem certos tipos de palavras que eu acho que devem ser evitadas. Falar, por exemplo, irmãos, palavrões não falo. Na minha casa, quando nós éramos pequenos, meu pai e minha mãe não tinham conversa, né? Então, eu não posso julgar a vida de uma pessoa que foi criada, igual o pastor Flávio falou que foi criado, né? Como ele viveu, né? A vida que ele viveu. E eu não sei o que aconteceu na vida dele, então eu não posso julgar ele, né? Eu, por exemplo, não gosto de palavrões, não falo, né? Porque até pela forma que eu fui criada, onde eu fui criada, ninguém falava, né? Então, na casa da minha mãe, nós somos em 8 irmãos, minha mãe pegou mais 2 para criar, então alguém que fala só depois de adulto, se começou a falar depois de casado, porque na nossa casa era proibido mesmo por lei. O senhor Cícero, meu saudoso pai, não aceitava. E não é um bom lugar, irmãos, para a gente falar assim, que a gente está falando para muita gente, né? A gente nem tem noção para quantas pessoas a gente está falando. Então, eu estou aqui tendo tipo uma conversa com vocês, expressando a minha opinião. Se alguém achar que não está certo, pode falar aí nos comentários. Eu não ligo, sabe? Só não aceito que seja... tem alguns tipos de comentário que eu já apago, porque são pessoas desrespeitosas, né? E eu acho que ninguém deve faltar com respeito com ninguém. Mas é isso, meus irmãos. Que Deus venha nos dar entendimento da sua palavra. E se eu pudesse falar para o pastor Flávio nessa tarde, o pastor Flávio Amaral, eu ia falar para você que independente de qualquer coisa, né? Que você continue a sua obra aí, fazendo esse trabalho que é tão bonito, porque eu tenho amigos, né, que sofreram, que foram escorraçados de casa, que chegavam ali onde eu trabalhava e que me contavam o que passaram, né? Pessoas que, por causa da sua opção sexual, foram muitas das vezes maltratados. E quando aparece alguém para ajudar essas pessoas, é muito bom, né? Eu aqui falando com todo cuidado, irmão, porque agora você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Mas que Deus abençoe o pastor Flávio, que ele continue fazendo essa obra. Eu não sei, pastor Flávio, se você vai ouvir, se você vai assistir esse vídeo, mas continue fazendo essa obra. Errar, todos nós erramos, né? E vamos continuar errando.
porque nós somos humanos. Cair, irmãos, você está falando aqui diante, eu sou uma pessoa que eu sei o que é cair e levantar várias vezes, entendeu? Recomeçar, eu sei o que é isso, né? Então eu não tenho medo, né, de recomeçar, eu não tenho medo, porque quando nós servimos a Deus, ele nos sustenta. E o irmão Gleice também muda a história do seu canal, aproveita essa campanha de oração que o irmão está fazendo ali, dizendo que é para fazer justiça, e peça a Deus para mudar essa história, né? Ore, jejum e peça a Deus para mudar essa história, parar com essa briga que não está tendo proveito nenhum para o Evangelho. Eu estou falando aqui para os canais, irmãos, que diz que está fazendo a obra de Deus, porque se você abre um canal para pregar a palavra, você tem que estar ali para pregar a palavra. Os outros assuntos você deixa para resolver em outras situações, né? Agora, isso tudo começou por causa de uma profecia, né? O irmão usou aí uma palavra pesada, chamou a irmã de Jezabel. Ninguém fica contente com isso. Eu volto a falar que Jezabel é uma pessoa uma mulher muito má, que matava, né? Que adorava deuses estranhos. Creio eu que a missionária Andréia não faz isso. E, portanto, irmãos, é muito complicado. É muito complicado. Então fica até difícil você dar opinião. Mas a minha torcida é para que isso acabe. Eu peço a Deus que isso acabe, né? E que os irmãos continuem as suas vidas, cada um fazendo a sua obra, fazendo o seu trabalho, né? Fazendo o seu trabalho, que são pessoas assim que pode continuar fazendo uma obra maravilhosa, né? O pastor Flávio Amaral, sua esposa, ajudando essas pessoas, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem mesmo, irmãos, para fazer isso. Pegar pessoas, colocar na sua casa, colocar na sua responsabilidade, nem todo mundo vai ficar satisfeito. E é isso, tá? Que nós possamos, se nós estamos aqui dizendo que vamos fazer a obra de Deus, que nós venhamos defender o Evangelho de Cristo, né? Fazer a obra de Deus não é fácil. Não é fácil, porém não é impossível fazer, né? E se você está fazendo uma boa obra, continue fazendo essa boa obra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é a minha opinião, né? Vai ficar registrado aqui. Não sei se os irmãos vão assistir esse vídeo, mas se vocês assistirem esse vídeo, eu queria dizer que é apenas uma opinião e que eu vou orar a Deus para que isso se encerre da melhor forma possível. E que o Evangelho de Cristo, irmãos, ele não pode parar. A gente está vendo aí guerra, a gente sabe que Jesus está, as portas estão voltando. Quantas pessoas já morreram de ontem para hoje nesse ataque, né, da Rússia contra a Ucrânia? Que tristeza, né, irmãos? Quantas pessoas não já perderam a sua vida, né? Ontem, esses dias atrás aí, falando aí de Petrópolis também, quantas pessoas não perderam a sua vida, né? Então vamos orar por essas pessoas, parar essa guerra e orar por essas pessoas e fazer realmente a vontade de Deus, né? Se você assim sentir no seu coração, se esse é o seu chamado, porque senão, meu irmão, então mude, né? Mude a sua história, né? E é isso, que Deus em Cristo nos abençoe. Não se sinta ofendido, não estou ofendendo a ninguém, mas que isso venha acabar da melhor forma possível. E muito obrigado, mais uma vez falo para vocês, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no meu canal para me ajudar. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui no meu cantinho, né? Vou estar sempre trazendo uma palavra de conforto. E vou começar a gravar vídeos, vou começar a andar, graças a Deus, por aí, né? O Senhor está me fortalecendo e vou gravar vídeos de coisas aqui do interior para mostrar para vocês. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. E é isso, que Deus em Cristo nos abençoe, tá? Fiquem na paz do Senhor. Tenham um bom final de dia e uma noite abençoada na presença de Deus.